Olá, meu nome é Fabiano Gomes e estou de volta para darmos continuidade àquele bate-papo que ficou por terminar no último vídeo, né? E lá nesse último vídeo a gente falou, para fazer um resumo, a gente falou das eleições presidenciais de 1989, né, onde foi vitorioso Fernando Collor de Mello, que disputou ali com o Lula, né? Depois falamos que o presidente Fernando Collor de Mello lá deu o golpe da poupança lá, que muita gente acabou sofrendo muito suicídio, né, daquele período por conta desse confisco da poupança. Fernando Collor de Mello passou por alguns escândalos de corrupção e acabou renunciando para não sofrer o impeachment. Em seu lugar assume seu vice, né, o Itamar Franco, que tem como destaque de seu governo a implantação do Plano Real. Plano Real que foi atribuído ao Fernando Henrique Cardoso, mas o Fernando Henrique Cardoso era apenas um membro da equipe que contribuiu para aprovar o Plano Real. O Plano Real ele tem aí como fato importante o controle da inflação, né, um arranjo do nosso sistema monetário. Mas, por outro lado, para a manutenção daquele arranjo todo, e para manter dólar 1 para 1, essas coisas todas, houve um grande crescimento da dívida pública. Dívida pública que também cresce, porque em 96 o Fernando Henrique acaba validando vários papéis podres, vários títulos vencidos da dívida pública, né? E aí cresce bastante a dívida. Mas ele mantém também essa questão da paridade do dólar, num câmbio fixo, né, do dólar, até 1998 para ele garantir a sua reeleição. Né? Lembrando também que teve até essa denúncia do mensalão. Parece que o mensalão não começa aí porque, né, o país vinha de um outro momento, de um outro sistema de governo, mas aí a gente já detecta muito claramente o mensalão para o Fernando Henrique comprar as eleições dele, a reeleição. Fernando Henrique governa até 2002, né, e a partir de 2003 assume o Lula, depois de vencer as eleições em 2002. Em 1989 também, em 1989, também nós tivemos outro evento importante que eu falei nesse último vídeo, que é o Consenso de Washington. O Consenso de Washington é quando uma turma de economistas, de pensadores e de vários liberais, né, de pensamentos liberais, que se reuniram nesse encontro em Washington, né, para criar uma cartilha de recomendações aos países latino-americanos e países desenvolvidos. Né? Era uma cartilha de recomendações, mas é assim, se o país não seguisse essas regras, ele não poderia contratar financiamento junto ao FMI, junto ao Banco Mundial, junto ao BIRD. Então, era um requisito básico seguir essas recomendações para que pudesse ter financiamento. Então, se o país era dependente, se ele não seguisse, ele não conseguiria financiamento. Então, não conseguiria empréstimo junto a esses bancos citados. Então, na realidade, não era bem uma recomendação, era uma imposição. E essa recomendação, imposição, ela tinha 3 eixos centrais. Os eixos eram o seguinte: abertura econômica e comercial, aplicação da economia de mercado e controle fiscal macroeconômico. A abertura econômica e comercial, como eu disse no outro vídeo, ela foi muito bem caracterizada com o governo Collor de Mello naquele episódio dos carros, em que o Collor dizia que os carros brasileiros eram carroças e a gente precisava abrir o mercado. Então, ali naquele momento, o Brasil estava entrando para a globalização, né? Estava abrindo aí um pouco suas fronteiras, diminuindo alguns impostos, facilitando a importação e a exportação, em tese a exportação também. Mas o Brasil não tinha empresas com grande capacidade de exportação. Então a gente teve um problema muito sério com relação a isso, altas taxas de desemprego na década de 90, por conta de fechamento de empresas e por conta das reengenharias que eram necessárias para que as empresas pudessem se tornar mais competitivas diante desse cenário internacional. A aplicação da economia de mercado, na realidade aqui, isso se caracteriza bem no governo Fernando Henrique Cardoso, no processo de privatizações. Então, grandes empresas brasileiras foram privatizadas, citei o exemplo da Vale do Rio Doce, que junto da Vale foi privatizado o nosso subsolo e todas as riquezas que estão aí nesse subsolo. E hoje a gente sente, a Vale é um exemplo dessas privatizações, um exemplo até meio que negativo. Meio que negativo não, totalmente negativo, porque não há preocupação com o nosso meio ambiente, os rompimentos de barragem
dessas barragens todas e a morte de centenas de pessoas ratificam que isso não foi muito bacana, né? Aí o lucro é a única coisa que interessa e o restante não importa, né? Sob o controle do Estado, não há essa correria toda só pelo lucro, mas a preocupação social e ambiental. Outra coisa que a gente observa muito bem no governo Fernando Henrique Cardoso é essa política de controle fiscal macroeconômico, né? Nessa política de controle fiscal macroeconômico, o que nós tínhamos? Né? É uma grande política de diminuição do Estado, né, e de restrição fiscal tremenda. Né? Essa restrição fiscal, o Estado investindo menos, privatizando todas, isso tudo foi criando um ambiente de pouco investimento, né, e o Brasil foi tendo um problema novamente com o emprego, a inflação subindo, né, tanto que no último ano do Fernando Henrique a inflação já está em 12% e com tendência de alta, né, ela vai seguir uma tendência de crescimento. A taxa Selic de juros já batendo os 30%, isso quando o Fernando Henrique deixa o governo. E desemprego aí, eu acho que uma taxa de mais de 15% de desemprego naquele momento. Dólar batendo os R$4 e tal. Esse é o momento que nós temos quando o Fernando Henrique deixa o governo. Até para falar com mais propriedade esses dados, vamos recordar aqui alguns deles, só para a gente entender. Né? Quando o Fernando Henrique deixa o governo em 2002, nós temos o seguinte: o Brasil é a 13ª maior economia do mundo, né, em 2002, quando o Fernando Henrique deixa o governo. Lembrando que em 95, quando o Fernando Henrique assume o governo, o Brasil é a 8ª maior economia do mundo. Já quando ele deixa o governo em 2002, depois de 2 mandatos, nós passamos a ser a 13ª economia do mundo. Então, nós caímos 5 países aí, nós ficamos atrás deles nesse período do Fernando Henrique Cardoso. Um outro número importante é que a dívida líquida pública com o governo Fernando Henrique Cardoso, em 2002, chegou a 60%, né? 60% de dívida líquida em relação ao PIB. Ou melhor, o dólar comercial, quando o Fernando Henrique deixou o governo, no último dia de governo dele, foi de 3,63, né? Esse era o dólar comercial. A taxa de juros Selic era de 24,9%, vamos aqui arredondar para 25%. A inflação era de 12,53%, com base no IPCA. A população era de 178 milhões de habitantes e a taxa de desemprego de 12%, né, de 11,66%. Esse era o país deixado pelo Fernando Henrique Cardoso, né? Nós temos esse país. Falei lá atrás, no último vídeo também, que o Lula assume e alguns fatos são muito importantes, como o pagamento da dívida externa junto ao FMI, que é um aceno para os Estados Unidos dizendo: olha, nós queremos governar nosso país do nosso jeito, sem interferência de vocês. Então foi esse aceno que nós demos para os Estados Unidos com o pagamento da dívida externa. Junto com isso, o Brasil, com sua política externa, interfere de uma maneira positiva para a formação do BRICS. O Brasil tem uma importância nesse momento, e aí a figura do presidente Lula tem uma importância nesse momento, da união desses países todos e da formalização do BRICS, que é um novo realinhamento geopolítico para o mundo. Então, o mundo ele começa a deixar dessa orientação para os Estados Unidos para se orientar com uma nova ordem mundial, que é China, Rússia, Brasil, naquele momento. Brasil, Índia e África do Sul, que entra depois, mas faz parte. Então, falei dessa estratégia importante, falei da formação do Banco do BRICS em 2014, que é um momento muito importante, que é um banco que ele passa a ser uma alternativa ao FMI, ao Banco Mundial, uma alternativa de financiamento para que outros países tivessem outras possibilidades, né, para conseguir dar impulsos em suas economias. Então é isso que acontece. O Brasil passa a ser credor tanto do FMI como credor do Banco do BRICS. Importantíssimo isso. Falei. Agora nós vamos falar de outros momentos importantes, né, do Brasil durante o governo Lula. Outra coisa importante durante o governo Lula é a questão do pré-sal. Desde o começo dos anos 2000, o Brasil, a Petrobras,
junto com outras empresas petrolíferas internacionais, passam a pesquisar a possibilidade, passam a buscar a possibilidade de petróleo em águas profundas no Brasil. Né? Eles estão aí à procura do que depois a gente descobre, o pré-sal. Só que essas empresas chegou num momento que elas não queriam mais gastar, não queriam mais investir, né? Tanto Shell, ExxonMobil, as norueguesas, essas empresas não quiseram mais investir, eles estavam gastando bastante, mas sabiam que a Petrobras ia continuar lá buscando esse petróleo, porque era uma política de governo a busca desse petróleo lá embaixo. A Petrobras desenvolveu tecnologia tanto de pesquisa para encontrar, né? E depois desenvolveu tecnologia de extração desse petróleo. E aí o que acontece? Quando a gente descobriu o pré-sal, em 2010 houve uma briga nos bastidores tremenda, né? Era a briga entre o Brasil e entre as empresas petrolíferas internacionais. Essas empresas petrolíferas internacionais, elas queriam o quê? Queriam que o Brasil aprovasse uma legislação desse petróleo do pré-sal que fosse um regime de concessão. E o Brasil queria, né, com o governo Lula à frente, queria que fosse um regime de partilha. Qual a diferença disso tudo? Por exemplo, no regime de partilha, o que era, ou melhor, no regime de concessão primeiro. No regime de concessão, todo o petróleo extraído era da empresa que o extraiu. E aí ela só pagaria alguns impostos. Né? Mas nem sempre essas empresas pagam os impostos. Né? Eles conseguem arrumar jeitos, né, brechas legais para não pagar. Ou então eles fazem lobby para acontecer como aconteceu agora em 2017 com Michel Temer, que ele anistiou, ou em 2018 melhor já, que ele anistiou a Shell em mais de R$ 1 trilhão de reais em impostos. Né, quase o nosso PIB todo, quase o nosso orçamento da União inteira. Então ele anistiou até 2040 1 trilhão. 1 trilhão que eles dizem buscar hoje na reforma da Previdência, no mesmo período. Ou melhor, num período até maior, que é 10 anos. E aí nessa briga lá atrás, em 2010, 2009, 2010, entre o regime de partilha, e o que era o regime de partilha? O de partilha era assim, a empresa ia retirar o petróleo, todo o petróleo retirado era do Brasil, né? E era tudo do Brasil. E aí a empresa que retirasse teria 50% do que fosse arrecadado aí. E os outros 50% ficava para o país. Esse 50%, segundo foi aprovado em lei, né, o governo ganhou essa queda de braço com as empresas petrolíferas internacionais e aprovou o regime de partilha. No regime de partilha, esse 50% que seria do país, já estava definido que 75% tinha caminho direto, passaporte direto para a educação e 25% com carimbo direto para a saúde. Então é isso que foi aprovado quando o governo brasileiro ganhou essa guerra e venceu o lobby das empresas petrolíferas internacionais, aprovando o regime de partilha que era o que o governo queria. Então nós temos nesse momento 3 pontos importantes que aí começam a provocar um pouco a ira tanto dos norte-americanos, né, tanto dos Estados Unidos, quanto dessas empresas megacorporações internacionais. Isso mexe bastante, né, é um momento que mexe bastante com essa ordem aqui dentro do Brasil. Percebendo que o Brasil fazia parte de um novo realinhamento geopolítico, e assim, inclusive na América do Sul, né, quando a partir de 2000, governos progressistas começam a assumir na América do Sul, né, e o Brasil com grande influência em todos esses países. Né, o Brasil passa a ser, como sempre foi, mas nesse momento mais ativamente do ponto de vista das relações externas, o Brasil passa a ser um país importante nessa conversa, nesse diálogo e nessa influência em todo o continente aqui nessa região da América do Sul. Né? E passa a ser um país importante nas relações externas, quando passa a atuar na África, no Oriente Médio, e em alguns momentos o Brasil foi até indicado para intermediar as relações entre Estados Unidos e Irã, entre Israel e Palestina. O Brasil chegou a ser cogitado, né? Até por isso também o Brasil disputava uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU, que é onde as decisões, é onde o bicho pega realmente na ONU, onde as decisões têm algum valor. No Conselho de Segurança da ONU. E o Brasil disputava um assento permanente ali, naquele momento, por conta da efetividade de suas ações externas.
né? Mas isso passou, tá? É, acontece que em 2010 tem esse momento do petróleo, do pré-sal, essa grande briga foi importante, e o nosso país vai caminhando, né? A gente passa por uma crise enorme aí do mundo inteiro, né? Tanto Europa, Estados Unidos, eles enfrentam uma crise tremenda e o Brasil usa os seus bancos públicos aí em 2009, 2008, 2009 para injetar dinheiro na economia numa atitude anticíclica, né, do ponto de vista econômico. A gente vai rodar isso aí. E funciona. Funciona, não dá para dizer que não funciona, porque o que acontece? A crise em 2009, 2010, até hoje essa crise ela se perdura, tá? É uma crise sistemática, é uma crise do sistema, mais uma das crises do sistema capitalista. Mas esse investimento dos bancos públicos, o que acontece, né? Na medida que os bancos públicos entram no mercado de varejo de crédito, passam a emprestar dinheiro para as pessoas físicas comprarem, né, em contrapartida, há isenções do governo em linhas brancas, automóveis, né, isenções de impostos, então há um aumento sensível do consumo nesse momento, e os bancos públicos forçam os bancos privados a baixarem também suas taxas de juros diretas ao consumidor. Então, nesse período, há uma diminuição na taxa para o consumidor final. E o crédito também indireto, né, o crédito direcionado, que é Minha Casa Minha Vida, que são os créditos para a agropecuária, esses créditos também têm um crescimento muito volumoso. Só para a gente ter ideia de como isso se deu, o Brasil tinha, em 2007, uma quantidade de crédito disponível na ordem de 1 trilhão. Né? Quando a gente chega num pico aqui, ó, em 2015, né, em 2015 a gente chega a quase 3 trilhões de reais aqui em empréstimos. Né? É um momento muito importante da nossa história. E isso deu certo, porque a gente observa que em 2010 o nosso PIB ele cresce 7,6%, é o maior crescimento, um dos maiores crescimentos de toda a nossa história. Nesse momento, o Brasil chega a ser a 7ª maior economia do mundo, né? E nós temos, olha que interessante, o pessoal fala muito da dívida pública, e nesse momento, a dívida pública a dívida pública líquida gira em torno de 38%, que é um endividamento baixo, é um endividamento super tranquilo esse. Ainda em 2010, dentro dessa crise, logo um ano após, né, 2009, que essa crise pega no mundo todo, o Brasil tem o dólar comercial em 1,69, né? A taxa de juros está em 10,66%, a inflação em torno de 5,9%, né? E a taxa de desemprego em torno de 6,7%. Então, a gente observa aqui com esses dados que a economia estava funcionando nesse momento. E continua funcionando, né? Se a gente observar mais aqui, a gente observa que em 2012, então 2012 nós temos um ano importante na nossa economia. Nós chegamos, por exemplo, reservas internacionais, que é um indicador importantíssimo. O governo Fernando Henrique Cardoso, ele entrou no governo em 95 com uma reserva de cerca de 52 bilhões. Ele deixa de dólares, né? E ele deixa o governo com a reserva de 38 bilhões somente em 2002. O Lula deixa o governo em 2010 com uma reserva de 289 bilhões, né? Quase 10 vezes mais do que aquilo que o Fernando Henrique deixou. Em 2012, um ano importante, essas reservas estão a 379 bilhões de dólares. Nesse ano também, o PIB cresce 1,8%. No ano anterior, é bom salientar que no ano anterior, em 2011, o Brasil chega a ser a 6ª maior economia do mundo, ultrapassando a Inglaterra, inclusive. Então, em 2012, nós estamos somos a 7ª maior economia do mundo. Em 2012, a gente fala muito de endividamento, que houve um endividamento absurdo do país naquele momento, mas olha só, em 2012, nós temos um endividamento líquido na ordem de 32%, que deve ser o menor da nossa história, tá? Deve ser o menor da nossa história.
Nós temos em 2012 o dólar a 2,08, né? E a taxa de juros 7,14, uma taxa baixíssima considerando uma inflação de 5,83, né? Então nós temos aqui, na realidade, a menor taxa de juros real da nossa economia, ela acontece em 2012. Esse também também um evento importante, né? Imagina que essa queda brusca de juros mexe com muita gente e com muitos interesses, sobretudo do capital externo. Então, os caras dos fundos de pensão americano, europeu, eles vêm para investir dinheiro aqui para especular e para ganhar muito dinheiro. E aí, de repente, o Brasil tem uma taxa de juros sempre das mais altas, passa a ter uma taxa de juros real na ordem de 1,31%. Né? Eles não gostaram muito dessa história. E isso também fez com que esse povo todo viesse com tudo para cima do Brasil já no ano seguinte. Então, o ano seguinte é um ano que nós temos o seguinte, olha, em 2013 nós temos reservas internacionais na casa dos 376 bilhões. O crescimento do PIB foi de 2,70%, ainda somos a 7ª maior economia do mundo, né? Temos um dólar comercial na casa dos 2,35, taxa de juros de 9,9%, né? Inflação de 5,91%, uma população já de 201 milhões de habitantes, e uma taxa de desemprego de 5,39%. Né? A taxa de juros real subiu um pouco nesse período. Mas olha que a nossa situação aqui em 2013 é uma situação que a maioria dos países gostaria de estar. É uma situação, do ponto de vista macroeconômico, tranquila, e do ponto de vista também da microeconomia, do funcionamento dos segmentos econômicos, também dentro da naturalidade. Mas o que nós temos em 2013 de diferente? 2013 a gente precisa estabelecer uma marca de linha do tempo importante. Em 2013 nós temos as manifestações capitaneadas por movimentos como Vem Pra Rua, MBL, né, que é o Movimento Brasil Livre, e ao mesmo tempo ganha força na mídia, e a mídia passa a veicular isso diariamente com grande intensidade, a Operação Lava Jato. Mas disso nós vamos falar em um terceiro vídeo para a gente concluir essa parte da história política do Brasil nos últimos 30 anos, tá bom? Mas esse é um momento que vai ser muito importante a gente falar, porque aqui a gente marca a linha do tempo da história do Brasil nesses últimos 30 anos. Né? Então, o Brasil é um antes desse período e um outro depois, tá bom? Olha, um grande abraço para você, dá um joinha aí, né? Um joinha para cima, se inscreve no canal, me ajuda aí, viu? Se inscreve no canal e vamos continuar falando dessas coisas. Um grande abraço para você e tudo de bom, tá bom?